Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor à la carte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá para você, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro. Estamos chegando com o Direto da Redação. Obrigado pela sua companhia nessa manhã. Manhã de sol com algumas nuvens, segundo o site Clima Tempo, sem previsão de chuva para essa segunda-feira de céu azul, né? O céu tá azulzinho, azulzinho. A mínima ficando na casa dos 14 e a máxima em 29 graus. Calor aí nessa segunda-feira. Bom, gente, aqui em Andradas foi registrado na última sexta-feira furto em propriedade rural, localizada às margens da BR-146. De acordo com informações dos funcionários de uma empresa de corte florestal, quando chegaram para trabalhar, notaram que o combustível, o óleo diesel utilizado nas máquinas de corte florestal haviam sido furtados. As máquinas estavam estacionadas em meia propriedade e distante de casas de moradores. Segundo informações, os moradores cortaram o chicote elétrico do computador, danificaram o alarme e furtaram cerca de 220 litros de óleo diesel. O óleo diesel está barato, né? É prejuízo. Já na Rua Professor Chanico ocorreu um furto em uma loja de roupas. Uma das funcionárias da loja informou que o autor teria entrado no estabelecimento e furtado 5 pares de chinelos. Isso aconteceu em Andradas. Bom, na tarde de sábado foi registrado um acidente entre Andradas e Poços de Caldas na rodovia BR-146. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a condutora de um Jeep perdeu o controle direcional na curva, sentido decrescente, acabou invadindo a contramão e batendo na lateral em um Gol que seguia sentido contrário. Com o impacto, um dos veículos ficou bastante danificado. As vítimas envolvidas no acidente não tiveram ferimentos graves, sendo um casal que estava no Gol e a condutora do outro carro. No final da tarde, isso aconteceu aí nesse sábado na BR-146. E falando em acidentes, gente, no final da tarde também de sexta-feira, do dia 20, né? No trevo da rodovia SP-342, rodovia que liga os municípios de Espírito Santo do Pinhal a São João da Boa Vista, ocorreu um grave acidente com uma batida de frente entre um caminhão e uma moto, que resultou, infelizmente, na morte do motociclista. De acordo com informações, aí, o motociclista seguia com sentido da cidade de São João da Boa Vista e o caminhão no sentido contrário quando ocorreu a batida. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e vão ser apuradas por meio de inquérito policial. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, SAMU e Rodovias estiveram no local, mas o motociclista Márcio Ferreira Garcia, de 52 anos, morador de Pinhal, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e elaborou o boletim de ocorrências em respeito dos fatos. Fiquem os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos dessa vítima, desse acidente aí, infelizmente muito triste, né, gente? Falando em acidente, um jovem de 22 anos também morreu na noite desse domingo na BR-459 entre Pouso Alegre e Congonhal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um carro com 2 ocupantes e uma motocicleta, onde estava o jovem. Os veículos teriam batido de frente e quando os militares chegaram ao local, os ocupantes do carro já estavam do lado de fora e acabaram dispensando atendimento. O rapaz foi encontrado caído na pista já sem sinais vitais. O corpo foi encaminhado para o IML de Pouso Alegre. Fica aí também registrado os nossos sentimentos nesse acidente aí que aconteceu entre Pouso Alegre e Congonhal, um carro e uma moto. Então, 2 acidentes aí envolvendo moto, né? Um na sexta-feira, um caminhão e uma moto, e um carro e uma moto agora na noite desse domingo aí. Infelizmente fica aí o nosso sentimento a todos os amigos e familiares. Bom, gente, aconteceu em Santo Antônio do Jardim uma ocorrência de furto que resultou na morte de um cachorro que foi enforcado por uma mangueira. Suspeitos foram levados para a delegacia pela Polícia Militar de Santo Antônio do Jardim do estado de São Paulo, né, gente? Acompanha essa matéria. De acordo com informações do boletim de ocorrências, os militares chegaram na residência e encontraram um cão da vítima enforcado com uma mangueira de água. Populares informaram que os suspeitos tinham pulado o muro e estavam escondidos na laje. Foi montado um cerco policial e solicitado apoio das viaturas de Espírito Santo do Pinhal. 2 homens foram presos. Estavam de posse de uma caixa de ferramentas. 2 aspiradores de pó de propriedade da vítima foram deixados no quintal após a fuga.
Aí esse fato aconteceu em Santo Antônio do Jardim, deu uma grande repercussão. Duas pessoas aí foram encaminhadas para a delegacia. Bom, a delegada de Polícia Civil da cidade de Andradas trouxe orientações sobre assédio sexual e outros tipos de abordagens durante palestra direcionada a agentes comunitárias de saúde. Isso aconteceu na última sexta-feira na Câmara Municipal. Participaram do encontro que foi realizado na Câmara Municipal as agentes de saúde das unidades de estratégia da família, agentes de endemias e outros representantes da área de saúde. A gente está fazendo uma ação hoje, né? Aproveitando o Outubro Rosa, que é o mês das mulheres, a gente está fazendo uma palestra com a doutora Michele, nossa delegada, em relação à segurança das mulheres de Andradas, né, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal, quanto à segurança delas no trabalho. É isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Explicar para elas o que é um assédio, o que é um abuso, qual que é a atitude delas se elas passarem por alguma dessas situações nas visitas que elas realizam nos domicílios, né? Porque muitas vezes a gente sabe que acontece de falar alguma coisa que não deveria, algum morador, ou abordar de uma forma que não é muito legal. Então hoje ela vai estar trabalhando isso com elas, orientando qual é a atitude diante de uma situação assim. Tem alguns relatos já, e elas ficam inseguras, né? Porque a mulher hoje em dia é muito vulnerável, nós sabemos que a situação está muito difícil em relação a isso, a segurança da mulher. Eu vim atendendo um convite, né, da Prefeitura, do pessoal da Secretaria de Saúde, porque, segundo os dados da Secretaria, tem ocorrido muitos casos de importunação sexual contra essas agentes de saúde do sexo feminino, né? E a gente notou que esses casos não têm chegado ao conhecimento da polícia, nós não temos boletins de ocorrência, né? Então, o sentido da visita hoje, do encontro hoje que nós teremos com elas, é esclarecer acerca desses fatos, desses crimes, né, que elas podem sofrer nas residências, levando em consideração essa posição, esse serem mulheres, né? E orientá-las qual providência que elas podem e devem tomar se ocorrer um caso como esse. A principal providência seria se afastar do agressor, seria para autossegurança. No primeiro momento, elas precisam se afastar. Em seguida, o ideal é que elas acionassem a polícia militar, porque pode ser um caso, inclusive, de prisão em flagrante, né? Se o caso tiver acabado de ocorrer, se a importunação ou ameaça ou algum crime desse tipo tiver acabado de ocorrer, e a polícia militar for acionada e comparecer ao local, o agressor pode ser preso em flagrante. A gente está dando uma ênfase hoje para a violência sexual, né? Que é o que mais incomoda e o que mais tem ocorrido, segundo os dados daqui do município. Mas sim, elas estão expostas, né? Geralmente elas fazem as visitas sozinhas, né? Na casa, como é em horário comercial, na casa geralmente elas são recebidas apenas por uma pessoa, então acaba que o clima fica, de certa forma, favorável aí para que aconteça algum tipo de abuso, algum tipo de importunação contra elas. É muito importante, principalmente pelas nossas visitas, né, que a gente tem um contato muito grande com o público, passa em muitas casas, então é muito importante estar participando dessas reuniões que vai ajudar a gente, mulher, né, principalmente. A gente passa, dentro das casas a gente acaba passando sim, muitos moradores, é bem complicado. Fica bem ressabiado, principalmente quando você vai entrar, igual você disse, é uma casa às vezes que tem só homens e aí é difícil para a gente entrar. A gente às vezes acaba se sentindo um pouco assediada, porque não adianta, acaba olhando, então é complicado. A atitude é sempre ficar mais retraída, né? Nas visitas a gente acaba passando mais perto da parede, para evitar que fique muito perto, né? Para poder ter uma distância. Muito importante estar divulgando, até que às vezes a pessoa acaba tendo algumas atitudes sem perceber. Então, e para a gente é ruim, é muito ruim. Viu que o trabalho está maravilhoso dos servidores, né, a frequência, mas tem um porém, né, quando elas saem e vão ter acesso às famílias, é onde acontece toda a questão que, diante disso, a secretária e as agentes de saúde até solicitaram, por que não a Polícia Civil, a doutora Michele, que é uma mulher muito sensível a essas questões, para poder, assim, no lado legal, né, dar algumas orientações assim que possam amenizar os constrangimentos possíveis que possam ocorrer nos vários sentidos, né?
Então, eu acho muito importante fazer esse trabalho de conscientização, a questão da saúde e a questão da prevenção. A saúde não é o que advém depois com remédio, internação e nada. Então, esse trabalho que elas fazem é de suma importância. E quando você faz esse trabalho preventivo de entrar em todos os cômodos da casa, ter acesso à família, você também tem oportunidade no contato de orientar alguma coisa que eventualmente você entenda que não está correta. E para ajudar aquela família. Então, eu imagino que deve ser constrangedor, né? Mas, por outro lado, uma ou outra, porque tenho certeza que deve ter pessoas muito acolhedoras nesse montão de gente que tem por aí, né? De que elas podem pedir ajuda e que haverá punição, né? A polícia militar sendo acionada na hora, essa pessoa pode ser presa em flagrante delito. E mesmo que não for no momento, se depois elas procurarem a delegacia de polícia, será instaurado um inquérito e provavelmente essa pessoa será indiciada, porque é crime. Eu estou ficando por aqui agradecendo a sua companhia nessa manhã de segunda-feira. Lembrando você que às 15 horas temos um novo encontro marcado e também às 19 horas você acompanha o Telejornal Integração com as principais notícias de Andradas e região. Direto da redação, apoio. Restaurante Rio Branco, o melhor à la carte da região. Mais de 40 anos de tradição. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci. Rua Professor Chanico 275. Ligue 3731-5679.